mas eu creio que Deus vai ministrar aos nossos corações. Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Somente até aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos mantido de pé. Te louvamos, ó Pai amado, porque essa noite, uma vez mais, tivemos a oportunidade de te adorar. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo diante de tantas falhas, de tantos tropeços, ó Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de nesta noite te louvar uma vez mais. Nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus amado, para com as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos porque reconhecemos, meu Pai, que sem ti nada somos, que sem ti, ó Pai, nós não acertamos. Pai querido e amado, nós te louvamos. E também te pedimos nesta noite, Senhor, fala conosco. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Vem de encontro, Senhor, às nossas necessidades nesta noite. Tira das nossas vidas aquilo que tem nos impedido, Senhor, de nos aproximar do Senhor. Tira pensamentos contrários, tira preocupações, tira distrações, Senhor, para que possamos estarmos atentos, ó Deus, à tua voz nesta noite. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te glorifico, ó Deus querido, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, é um texto bem conhecido, mas o Senhor tem ministrado no meu coração. E aqui no verso de número 22, onde nós iniciamos a leitura, fala da ordenança de Jesus. Quando Jesus ordena para os discípulos entrarem no barco e entrar no mar. Jesus dá essa ordenança para os discípulos. E quando Jesus libera essa palavra, quando Jesus ordena para que eles entrem no barco e vão para o outro lado, Jesus fica deste lado para despedir a multidão que está em volta de Jesus. E após Jesus despedir a multidão que está em volta dele, Jesus se retira para um lugar para orar, para falar com o nosso Deus. Então, algumas coisas o Senhor ministrou ao meu coração, espero que o Senhor ministre ao seu coração também. Porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas é bom. Todas as ordenanças que o Senhor tem para as nossas vidas são ordenanças que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer algo muito maior lá na frente, ainda que a gente não enxergue. E coisa dificultosa para nós é obedecer às ordenanças do Senhor Jesus. Porque eu posso fazer muitas coisas e não obedecer ao Senhor.
E aqui os discípulos, depois de caminhar com Jesus, depois de ver Jesus operar muitos milagres, depois de ver Jesus fazer multiplicações dos pães e dos peixes, depois de ver Jesus operar milagres, agora Jesus usa de uma ordem, de uma autoridade, e fala assim: olha, entra no barco e atravessa para o outro lado. E essa dificuldade, a gente passa por isso no nosso dia a dia, dessa dificuldade de obedecer à voz de Deus. Como obedecer a Deus? Como obedecer ao Senhor? Como obedecer à voz de Deus? A pergunta primeira é: precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos discernir quando é o Senhor ministrando, falando aos nossos corações. Quando é Deus falando: olha, não é o tempo ainda, espera um pouco. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e Deus por muitas vezes Ele vai responder, ou melhor, Deus responde às nossas orações. Só que Ele não responde da maneira que nós queremos. A gente quer o sim de Deus, a gente quer a aprovação de Deus para os nossos planos, para os nossos projetos. A gente quer a aprovação de Deus para os nossos sonhos, para as nossas conquistas. A gente espera de Deus a aprovação de Deus. A gente espera a aprovação de Deus quando a gente coloca diante do Senhor um projeto. A gente espera que Deus venha com o carinho do céu e fala assim: está aprovado, estou com você, eu vou te dar vitória. Mas nem sempre é assim. Nem sempre Deus vem com o carinho do céu e vai aprovar. Muitas vezes Ele vai falar: não, não é para fazer, não é o tempo, espera um pouco. A ordenança é: não faça isso. A ordenança é: espera mais um pouco. A ordenança é: persevera um pouco mais em oração. Essa é a ordenança de Deus. E a gente tem dificuldade de lidar com essas coisas. A gente tem dificuldade de lidar com essas ordenanças de Deus para as nossas vidas. A gente tem dificuldade de lidar com elas. E agora os discípulos estão diante de uma ordenança do Senhor. E perceba que parece que quando Jesus ordena que eles entram, agora Jesus vai fazer outra coisa. Jesus vai conversar com a multidão, vai falar com aquele povo que está ali e vai despedir eles. E após Jesus despedir aquela multidão que está ali, Jesus vai orar. Olhando dessa forma, não parece que Jesus falou assim: olha, entra no barco e vai. E a impressão que nos dá é que Ele não está mais lembrando daqueles que estão no barco. E no verso de número 24 diz que o vento é contrário nesse momento. E agora o vento é contrário onde os discípulos estão. O vento está soprando naquele barco, só que Jesus aparece naquele barco. Jesus aparece em meio àquela tempestade, em meio àquele vendaval. Jesus aparece. E os discípulos não conhecem a Jesus. E alguém fala assim: olha, é um fantasma. Eles se assustam quando vê Jesus. Ele fala assim: olha, é um fantasma. E Jesus fala assim: não tema, sou eu. E Pedro diz: olha, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí com o Senhor. E Jesus fala assim: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro entra, anda sobre as águas. E quando ele está indo em direção ao Senhor, o vento tira a atenção dele e ele começa a afundar. E a Bíblia diz que ele clama a Jesus, e Jesus levanta Pedro e volta para o barco. E quando Jesus chega no barco, o vento se acalma. Quando Jesus volta para o barco, o vento se acalma. Perceba, meu irmão, que é muito fácil acreditar em Jesus quando a gente está com os nossos pés em terra. É muito fácil conhecer Jesus quando os nossos pés estão em terra. Agora, difícil é acreditar, conhecer o nosso Deus quando o vento está soprando, quando o vento é contrário. Perceba que quando eles estavam lá na terra, na beira da praia, na terra, eles conheciam Jesus, conversavam com Jesus, ouviam a voz de Jesus, não pediam nenhuma prova para ver se era Jesus mesmo ou não. Eles tinham convicção que era Jesus. E isso veio de encontro à minha vida, veio de encontro no meu dia a dia. Alguns conflitos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, porque servir ao Senhor não é só sorriso, não é só vitória. Nós temos muitas vitórias, travamos muitas batalhas, mas existem batalhas
que a gente vai estar nessa batalha, meu irmão, até o arrebatamento da igreja do Senhor. Existem lutas que a gente vai lutar, que a gente vai permanecer lutando, e tem dia que a gente vai sentir um gigante e fala assim, consegui vencer, mas vai ter dia que a gente olha para nós, para as nossas condições, para o nosso relacionamento com Deus, e a gente diz, eu não vou conseguir, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu não vou aguentar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A ordenança do Senhor para mim e para você é: não pare, não desista. A ordenança de Deus para mim e para você é: não baixe a sua cabeça, não desanime. E eu vou te lembrar de uma palavra de Deus para nós nessa noite. Nós fomos escolhidos pelo Rei dos Reis, nós fomos escolhidos pelo Senhor dos céus, aquele que nunca perdeu uma batalha. A minha família, a sua família está nas mãos do Criador dos céus e da terra. A ordenança dele é: a luta está grande, acalma o teu coração. Porque se você não viu, eu estou aqui para me mostrar para você que eu estou com você no meio dessa tempestade. Eu estou com você no meio dessa luta. Essa luta não vai te matar, essa luta não vai fazer você sair. Muito pelo contrário, tudo isso que você está passando vai te aproximar do Senhor, vai nos aproximar de Deus, para entender que nada somos e que Ele é tudo. Muitas vezes a gente não vai entender, a maioria das vezes a gente não vai entender, a gente só vai aprender com esse trabalhar de Deus. Só que a gente, como a gente é humano, a gente fica com aquelas interrogações: mas por que a finalidade disso? Por que aquilo aconteceu? Chega, larga de mão essas interrogações e começa a ver diferente. Olha só por onde eu passei e olha onde eu estou. E quando você falar isso, você vai olhar para as suas condições e você vai enxergar: eu não podia, mas o Deus que eu sirvo me fez passar por tudo isso. O Deus que eu busco me deu força. O Deus que eu adoro me deu força para passar por todo esse processo. Esse processo de desânimo, esse processo que as muralhas se levantam e eu acho que eu não vou conseguir. Você vai conseguir, porque Jesus é o teu Deus, Jesus é o teu ajudador, Jesus é aquele que pega pela tua mão, meu irmão e minha irmã, e não te solta, Ele não te larga, Ele não te abandona, Ele não te esquece, nada disso, muito pelo contrário, Ele deixou escrito que Ele estaria comigo e com você todos os dias. É todos os dias. É naquele dia que você chora, é naquele dia que você sorri, é naquele dia que você está bravo. Ele está com você e comigo todos os dias. Mas até no dia que eu estou bravo, sim. Até no dia que a gente está carrancudo, que a gente está, aquele dia Ele está comigo e com você. Até aquele dia que parece que você acorda e você está de mal com a vida. Você não quer sorrir, você não quer conversar com ninguém, você não quer ouvir ninguém. Até naquele dia Jesus está com você. Aquele dia que, sabe, não sei se só eu passo por esses dias. Tem dia que você não quer ouvir. Quem conhece lá onde eu trabalho sabe que o Leandro canta o dia inteiro. O Leandro canta o dia inteiro. E tem dia que eu falo: Leandro, pelo amor de Deus, fica quieto. Aí ele fala assim: eu vou começar a cantar mais alto que o inimigo está se levantando. Ele é crente, então ele canta louvor. Mas tem dia que eu quero ficar silêncio. Mas parece que quando ele sabe que eu estou assim, é que ele se levanta mesmo. Ele canta. O Leandro é uma benção. Ele canta, irmãozinho, o repertório dele é extenso. Ele canta louvor da harpa, canta os louvores antigos e o dia inteiro louvor. Só que tem dia que você quer ficar quieto. Tem dia que você não quer ouvir, tem dia que você não quer conversar, tem dia que vem alguém explicar as coisas naqueles mínimos detalhes que você não vê a hora de acabar para você. Aquele dia, mas naquele dia Jesus também está com a gente. Naquele dia também Jesus fala assim: eu estou com você, eu vou te ajudar, você vai passar, você vai aguentar. Suas forças são poucas, mas as forças do Criador são, meu irmão, não tem como a gente enumerar o poder de Deus,
o agir de Deus, porque Ele pode todas as coisas, meu irmão. E agora Jesus fala, Jesus aparece, Jesus ordena para os discípulos, despede a multidão, vai orar e aparece no meio do vento contrário. Perceba que a vida desses homens tem muito a ver com a nossa vida. Perceba que quando a gente está passando por aquelas lutas, por aquelas situações, a gente tinha que, não, eu vou orar mais, eu preciso estar mais na igreja, eu preciso estar mais perto do Senhor. Mas parece que é o contrário, parece que vai minando as nossas forças. E parece que a gente já escolhe alguns cultos para estar. A gente vai aquele dia que você acha que você está mais animado, que você está mais alegre. E não é isso que Deus Ele espera de mim, de você, que a gente esteja aqui, meu irmão, chorando ou sorrindo, mas que entenda que Ele é o Deus digno de toda glória, que a gente entende que Ele é digno de toda adoração, independente daquilo que eu estou passando ou vivendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. É isso que Ele quer, que nós viemos compreender e entender que as ordenanças dEle para as nossas vidas vai nos trazer alegria. Aleluia. Obedeça ao Senhor, obedeça a Deus, obedeça as ordenanças, mas está ao contrário da minha lógica, aí é que a gente precisa obedecer. Quando está ao contrário do nosso entendimento humano, é aí que Ele vai agir de uma maneira linda e maravilhosa. E alguém vai falar, mas como é que pode dar certo aquilo tudo? Deu certo porque na sua lógica, do seu jeito, não tinha como dar certo. Ainda bem que não está do nosso jeito, na nossa lógica. Está nos planos de Deus, está na maneira dele trabalhar. E você que entrou aqui nessa noite, talvez, eu não sei como você tem caminhado, eu não sei se você tem estado satisfeito vivendo de gotas de Deus, sabe aquelas gotas que você ouve uma palavra, alegra o seu coração, mas na segunda-feira você já pensa em abrir mão de tudo novamente. Isso é viver de gotas, e Deus não quer que a gente viva dessa forma. Ele quer que a gente viva, meu irmão, caminhando na presença dele, e que a gente possa mergulhar no rio de Deus e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. E não se esqueça que Ele não te chamou, Ele não me chamou só para desfrutar, Ele nos chamou, nos escolheu, porque também você vai ser ferramenta nas mãos de Deus para alcançar alguém, meu irmão. Chega de ser tão egoísta e achar que Deus tem só que te dar, só que te entregar. Não, você é ferramenta nas mãos de Deus. Entenda isso. Você é uma ferramenta do Senhor. Ué, mas eu sou tão assim. Você é ferramenta nas mãos de Deus. Talvez lá no seu trabalho alguém esteja simplesmente esperando uma palavra dita por você, inspirada pelo Espírito de Deus, e aquele amigo seu pode se converter. Ah, você não acredita, ele é tão assim. Ah, meu irmão, mas se Deus direcionar uma palavra, Jeremias ou Isaías, não me recordo agora, mas diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pele. Meu irmão, não tem coração duro para a palavra de Deus, não tem barreira para a palavra de Deus, não tem muralha para a palavra de Deus, porque essa palavra é viva. O apóstolo Paulo diz que ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Essa palavra, ela vai entre juntas e medulas. Essa palavra, ela é hábita para discernir, meu irmão, as intenções do nosso coração, para saber os nossos pensamentos. Essa palavra tem todo esse poder. Então, meu irmão, seja ferramenta nas mãos de Deus. Seja ferramenta lá no seu trabalho, seja ferramenta aonde você estiver. Seja uma ferramenta do Senhor. Fale de Jesus. Ah, meu irmão, saia propagando que Jesus cura, saia propagando que Jesus liberta. Não tenha medo. Parece que as pessoas têm medo e falam assim: vamos lá no culto, você está enfermo, Jesus vai te curar. Você tem medo, irmão, de convidar alguém passando por aquela enfermidade e você liberar aquela palavra: Jesus vai te curar? Libera, meu irmão. É palavra do Senhor. Jesus vai te curar. E quando ela entrar aqui dentro, é um processo de Deus.
ela vai entendendo de que Deus faz no tempo dele. Ela vai entendendo que se Deus não está fazendo é porque algo maior Ele quer fazer. Ele vai entendendo que se Deus fizer, Ele é Deus. Ele vai entendendo que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E aí Deus vai trabalhando no coração daquele que a gente convida para vir aqui. E ele vai entendendo e começa a adorar a Deus. Olha, se Deus for, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é o meu Deus. Se Deus não fizer, eu vou adorar porque só Ele é Deus. Mas a gente precisa ser ferramentas de Deus. Porque hoje estamos vivendo, infelizmente, esses dias, meu irmão. Esses dias que a gente enche a sacola. Sabe aquela sacola? Lá em casa. Enche aquela sacola, pega e vem. Chega aqui no culto aqui. Está aqui, Senhor. Essas são as minhas necessidades. Essas são as minhas prioridades. Essas são as coisas que eu mais desejo. Essas são as coisas que vão me fazer feliz. Essas são as coisas que vão me completar. Essas são as coisas que eu preciso para a minha vida. A gente enche a sacola. E a palavra do Senhor veio nos ensinar: olha, tem um caminho melhor para percorrer por aí. E o caminho é: busca o reino dos céus, as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. A alegria vai ser acrescentada. É momentânea? Não. É uma alegria que vai exceder todo entendimento humano. Você vai estar passando pela luta, mas vai estar adorando a Deus. Você vai estar passando pela luta, mas vai estar glorificando o nome do Senhor. Você vai estar na dificuldade, mas você vai continuar propagando que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Essas demais coisas que vão nos acompanhar, essas demais coisas que vai vir sobre as nossas vidas, é o de fato o que nós precisamos. É o que nós precisamos de verdade. É uma alegria, meu irmão, que vai preencher o nosso coração. E essa alegria não vai te deixar parar. Não vai te deixar parar. Você pode até chorar. Aí quando a gente chora, o Espírito Santo está do lado, nos consolando, falando: não para, não desista, obedeça o Senhor, entenda, aprenda com o trabalhar de Deus. Aprenda. Lá em Romanos capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 8, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo falando: olha, que a tribulação ela produz em nós aquilo que ainda não existe. Você pode ler depois Romanos capítulo 5, que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Um coração alegre te traz vida. Um coração alegre, ele te motiva a buscar mais e mais ao Senhor. E essa alegria vem de onde? Do Senhor. Essa alegria vem de Deus. Esse trabalhar vem de Deus. E a palavra para nós nessa noite é: obedeça o Senhor Jesus. Obedeça. Esteja atento à voz do Senhor. Esteja atento às ordenanças de Deus. Eu não estou entendendo por que eu tenho que entrar nesse barco e atravessar para o outro lado. É que você precisa entender que mesmo no meio do vendaval, Ele continua do teu lado, Ele continua com você. Que no meio dessa dificuldade toda, Ele continua sendo teu Deus. E quando você chegar lá do outro lado, você vai ver que Jesus, Ele não mudou. Que aquele Jesus que curou, que libertou, que multiplicou, que fez tantas coisas lá na outra margem, você vai ver que Ele vai fazer também deste lado aqui. Imagina Pedro, irmãos. E quando a gente lê, não sei se você acredita de verdade, quando a gente começa a pensar, imagina, irmão, alguém andando por cima das águas, dá para imaginar uma coisa dessa? E Pedro era de um atrevimento terrível. Se o Senhor mesmo deixa eu ir até aí, vem, e ele vai. E a Bíblia faz questão de dizer: olha, Pedro andou sobre as águas. E eu gosto disso aqui, já falei isso aqui por centenas de vezes, irmão. Ah, Pedro afundou, mas ele andou, meu irmão. Ele andou.
Ele andou sobre as águas, ele pisou sobre as águas. É claro que o vento tirou a atenção dele e ele começou a afundar. Mas ele andou. Ele andou. E quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus. E Jesus tira Pedro dali e volta os dois para o barco. Quando os dois estão no barco, o vento se acalma, o mar se acalma. O que está acontecendo ali? Aquieta. O interessante aqui é que Jesus nem libera a palavra. Jesus só chegou no barco. Jesus só chegou ali, não falou nada. Jesus chegou, o vento parou. A presença de Jesus. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu lembrei de Davi. Jesus chegou ali, o vento parou. Aí eu lembrei de Davi no Salmo 51. Davi entendia a importância da presença do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Davi falou: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Se o Senhor estiver comigo, aonde eu colocar o meu pé, a vitória é certa. Aonde eu colocar o pé, a batalha é vencida. E Davi, meu irmão, era muito obediente a Deus. Davi, quando ia sair para a guerra, ele não saía se Deus não falasse para ele. Ele esperava o sinal de Deus. Ele esperava. Vamos, Davi, a hora. Deus não falou ainda. Vamos agora, é a hora. Deus não falou ainda. Perceba, meu irmão, o quanto Deus ele quer nos abençoar. Quando a gente obedece ao Senhor. Quando Deus fala: espera mais um pouco. Acalma o teu coração. Não, mas esse é o ano. Calma. Eu estou te preparando, calma. Não vou sair de casa, calma, espera mais um pouco porque eu estou trabalhando. Não aguento mais minha família. Ei, calma, espera mais um pouco que Deus está trabalhando ao teu favor. Eu não aguento mais lá em casa. Ei, espera mais um pouco, porque Jesus está trabalhando ao teu favor. Jesus está pelejando a tua causa. Jesus está com as mãos estendidas em tua direção. Mas lá em casa está tudo de ponta cabeça. Continua orando, continua intercedendo, porque Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve as suas intercessões. Deus ouve, Deus responde as suas intercessões. Guarde isso no seu coração. Deus responde as suas orações. Deus ouve os seus pedidos e Ele vai te responder na hora dele, no tempo dele. Então, quando Jesus chega num barco, meu irmão, que aquele vento se acalma, falei: ô Jesus. Jesus não falou nada, Ele só chegou. Chegou com Pedro lá e o vento se acalmou. Verso de número 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Meu irmão, uma multidão estava na banda de lá na beira da praia. Jesus atravessa lá para o outro lado e chega uma outra multidão. Chega uma multidão. E alguém diz: olha, se apenas tocarmos na orla das suas vestes, só isso que nós queremos, nós seremos. Irmãos, e as pessoas chegavam e tocavam, e na medida que iam tocando, iam sendo curadas, iam sendo libertas, iam sendo transformadas, ia sendo, meu irmão, milagres diversos aconteciam naquele lugar. E a boa notícia para nós nessa noite é que a Bíblia diz que Jesus ele não muda. Jesus não muda. Ou seja, o mesmo Jesus que estava operando neste lugar, Ele quer que a gente entenda uma coisa, que Ele nos deu livre acesso a Ele. Ele quer que a gente entenda que quando a gente ora, Ele ouve a nossa oração. Não foi por um acaso que Ele deixou escrito em Mateus capítulo 7. Ele diz assim: olha, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que procura acha. Deus está esperando uma ação de alguém nessa noite. É uma ação. Se você tiver uma ação, uma atitude, mas não aquela atitude simplesmente por ter, não, uma atitude com determinação, aquela atitude acreditando, tomando posse. Sabe aquela atitude que você fala: não, se eu chegar vai acontecer? É esse tipo de atitude, meu. Porque tem pessoas que falam: não, eu vou lá, se não acontecer lá, eu vou em outro lugar. Não. Eu ouvi do pastor José
do pastor José Carlos de Lima, lá de Recife, ele falando assim: irmãos, tem pessoas que vai para a igreja lá, que vai para a igreja acolá, buscando cura, buscando libertação. Deus deu autoridade para os seus servos. Deus não deu a uma única pessoa para ele não se tornar uma cartomante, não um feiticeiro, muito pelo contrário. A autoridade está nas mãos daquele que crê em Jesus. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite e acredita que o mesmo Deus que operou na igreja lá daquele amigo seu é o Deus que está aqui essa noite, o Deus que renovou um amigo teu que há muito tempo estava desviado, é o mesmo Deus que está aqui hoje e quer te renovar e quer te fortalecer na presença dele, porque ele é o mesmo Deus. E as pessoas vinham, Rogério, ali e tocavam e eram curadas, mas elas vinham determinadas. Eu já disse isso aqui por muitas vezes, irmãos. O poder que tem a oração é que a gente insiste. Nós, olha aqui, ó, a gente insiste em bater cabeça, porque no dia que a igreja, o corpo de Cristo, a igreja, entender o poder que tem a oração, meu irmão, tudo nós vamos pôr diante de Deus em oração. A Bíblia diz que aquele que pede ao Senhor, aquele que ora, não será confundido. Meu irmão, sabe o que é isso? É você, para você entender a maneira que eu estou pensando. Sabe aquele saldo positivo que tem lá na sua conta, que você tem certeza que você chegar no banco amanhã, você vai poder pegar aquele dinheiro? Assim é a vida daquele que ora. Assim é o poder da oração. Você orou, Deus ouviu. Aí você falou: Deus ouviu, agora Ele vai responder. A resposta de Deus é certa, mas é no tempo dele. A resposta de Deus é certa no tempo dele. E não tem como falar de oração e não lembrar de Daniel, que orou, e quando ele orou, Deus liberou a vitória. Mas foi o quê? 21 dias de oração, perseverando, e a luta nas regiões celestiais, e tentando impedir a vitória chegar. Sabe o que Deus nos ensina, meu irmão? Eu falei: para de bater cabeça, ouça a voz de Deus, ouça a ordenança do Senhor, escute aquilo que Deus ordena para você, aquilo que Deus fala para você. Deus fala para você: não para. Deus fala para a gente: não desista. Deus fala: continua perseverando, porque eu vou fazer, eu vou te fortalecer, eu vou te libertar, eu vou alcançar aquele, eu vou trazer. Continue em oração. Vamos nos levantar em oração. Oração. Nos levantar em oração, acreditando no poder de Deus. Quando aquela multidão se aproximava de Jesus ali para ser curado, vinha muita gente, era muita gente para ser curada. Quantas pessoas sofreram, quantas pessoas que sofrem nos dias de hoje, e Jesus está de braço aberto esperando para mudar a tua história, para mudar o teu caminho, para te restaurar, para fazer com que você ande de cabeça erguida diante do Senhor, com a presença dEle, ouvindo a voz dEle, tendo relacionamento com o Senhor, caminhando com Deus, meu irmão, a cada dia, tendo um ombro para chorar, e aquele ombro que vai te entender, que vai vir com provisão também sobre as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para você: ouça a ordenança de Deus. Não questione, mas obedeça. Não pergunte por que nem para que, obedeça. Mas essa ordenança de Deus está me fazendo caminhar para um precipício. Não questione, obedeça. Mas é um precipício, eu estou vendo que eu vou sofrer. Não questione, obedeça. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Obedeça as ordenanças do Senhor, e Ele vai te fazer vencedor. Não é a melhor igreja? Não questione, obedeça ao Senhor. Mas não é o tempo ainda? Não questione, obedeça ao Senhor. Obedeça
Senhor, porque foi Ele que te chamou. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. O que mais, Edson? Obedeça ao Senhor. Obedeça. Deus está falando com alguém de uma maneira muito específica. Obedeça ao Senhor. Obedeça. Mas o que mais que eu tenho que fazer? Obedeça. Obedeça. Não pergunte por quê, nem para quê, nem para onde, nem por onde. Obedeça. Meu irmão, Deus não faz escolhas erradas. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Não sei.